Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Continuando com a conversa do nosso amigo João Pereira Antunes, dizia eu que a fábrica de farinha de peixe exportava maioritariamente a matéria-prima para onde, João? Exatamente. Eu exportava para Hamburgo, o óleo para a Lever para Roterdão e a farinha para Hamburgo. Era o Porto de Hamburgo. O nosso principal cliente, tínhamos muitos, mas o principal cliente era o Barão de Beck da Áustria. Era o nosso principal cliente para a farinha. João, nessa altura já tinha conhecido a sua esposa ou ainda era um homem solteiro, da Silva? Casei, contava nessa firma. Estive 12 anos nessa firma. Os patrões, os administradores, viviam em Lisboa. Isto é o que se chama um pouco colonialismo, pronto, mas está bem. Eram boas pessoas. É aquilo que é, não é? Foi aquilo que foi e não podemos fugir disso. Não podemos fugir disso. Eram duas excelentes pessoas. Um vivia no Porto, dois engenheiros naturais de Angola, mas que vieram estudar para Portugal e nunca mais foram a Angola. Só quando o pai morreu, que lhes deixou uma fortuna considerável, é que eles começaram a ir a Angola, nas férias. E quem é que trabalhava? Eu, na parte administrativa, e outro colega meu na parte técnica. O meu colega da parte técnica saía de manhã, ia à pesca, ver o que é que faltava, se havia alguma avaria, se havia isto, se havia qualquer problema. Depois dali ia à fazenda, que era a 15 km no Val do Cavaco, ver-se os problemas. E depois ia à fábrica. João, à fábrica então, do sabão. Dando um salto já para o 25 de Abril, não é? De 74, como é que foi todo esse período conturbado? Pode-nos descrever, mais ou menos, qual foi o vosso estado de espírito perante aquilo que aconteceu? Não se preocupe com o telemóvel, não se preocupe. O que é que aconteceu foi o seguinte, o 25 de Abril arrebentou. Sabe, eu pertencia a um grupo na cidade de Benguela, que eram cerca de 20 pessoas, uma tertúlia que nós tínhamos, em que todos os dias, quer chovesse ou fizesse sol, nos reuníamos no único hotel que estava lá, o Hotel 5 Estrelas, que era o Hotel Mombaca. Tínhamos um bar muito bonito, com ar-condicionado, e nós reuníamos ali. Os escritórios fechavam ao meio-dia. Nós, do meio-dia à 1h, íamos almoçar. Da 1h às 2h, íamos para o Hotel Mombaca, para a tertúlia. E aos sábados, era a tarde toda, depois do almoço, até a hora de jantar, estávamos no Hotel Mombaca. E essa tertúlia... E o que é que tratavam, essencialmente? A vida política, a vida económica? Política. Porque nós tínhamos consciência, especialmente que é que estava depois a passar? da década de 60, que aquilo não podia aguentar muito tempo e que um dia aquilo ia dar-se, o conflito ia dar-se. E havia um grupo cá fora, na esplanada, nós íamos para o bar, passávamos por eles e eles diziam, lá vão os protestantes. Protestantes porque éramos contra a ditadura, contra o governo. Porque tínhamos consciência do que é que podia acontecer. Claro. As pessoas lá não eram politizadas, ninguém ligava à política, ninguém, mas nós éramos toda gente ligada que andou nas eleições do delegado. Eu andei nas eleições do delegado com 22 anos, a colar cartazes. E depois fundou-se o FUA, a Frente de Unidade Angolana, que era um partido que pretendia o quê? Pretendia uma independência marcada com dilatação de 15 anos, com prazo para 15 anos ou 20, para preparar elites naturais ou residentes para uma futura independência. Tudo isto foi explicado, curiosamente, uma visita que o senhor professor Adriano Moreira fez a Angola
e que o professor foi-lhe explicado tudo isso e ele aceitou. Achou interessante o programa do FUA, da Frente da Unidade Angolana, que nasceu em Benguela e Lobito. E qual eram os traços, as linhas gerais desse programa? Os traços gerais era uma independência, Sim. mas preparar elites para a governação. Exato. Negros ou brancos ou mestiços, aqueles que estivessem mais preparados é que iam governar Angola. E era para não haver a debandada que houve, era para haver uma independência com toda a gente. Está a falar no ano de 1970, 72, tem uma ideia? Não, isto foi na década de 60. De 60. Tudo isto foi na década Já na de 60. década de 60, exatamente. Na década de 60. Foi quando, depois foi, ainda o professor Adriano Moreira era ministro do Ultramar. E o professor Adriano Moreira acatou muito bem esse programa, arbitrou até que, sim senhor, e tal, e chegou cá que pôs ao senhor presidente do Conselho, que começava, era o senhor doutor António de Oliveira Salazar. E o Salazar disse-lhe, Adriano, está muito bem, mas isso não pode ser. Ou retiras isso que dizes, ou tu ou eu, um de nós tem que sair do governo. E o Adriano Moreira disse-lhe, então, considero-me demitido. Eu vou sair do governo. Isto, eu já sabia desta história, mas foi-me confirmada pelo professor Adriano Moreira numa conferência que ele veio fazer ao Rotary Clube da Praia da Rocha. Veio fazer uma conferência ao Rotary Clube da Praia da Rocha, clube a que eu pertenço, e à porta da sala de entrada, eu estava com ele estava sozinho com o chapéuzinho preto na mão, e eu perguntei-lhe, doutor, esse chapéu ainda é o que o senhor levou, Sr. Professor, tratei-o por Sr. Professor, Sr. Professor, esse chapéu ainda é o que o senhor levou a Portimão, ele andava sempre com um chapéu preto. E diz ele assim, o senhor estava, ele começou-se a rir, e disse, o senhor estava em Portimão? Tinha 20 e tal anos, viu passar, assim. Depois estivemos a conversa, e ele confirmou-me esta coisa, disse textualmente isto, do que aconteceu com o Salazar. Exato. Quando ele chegou. E foi assim que depois... No 25 de Abril desabou tudo, não é? No 25 de Abril, infelizmente, foi tudo desmantelado, veio-se tudo embora. Vê-se logo embora ou ainda ficou lá algum tempo? Eu fiquei até 8 dias antes da independência. Cheguei aqui, assentei a Reais em Viseu com a minha mulher. Os pais eram originários de Viseu e fui para Viseu. E eu cheguei a Viseu com estas andanças todas, estive uns dias em Lisboa ainda. Cheguei a Viseu 3 dias ou 4 antes da independência de Angola, de novembro, de 11 de novembro. Então vamos ficar por aqui em Viseu e no próximo programa iremos falar sobre a sua vida em Portugal e mais concretamente em Portimão. Está certo? Muito bem. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.